Olá galera, e aí, tudo bem? Professor Claudinho aqui com vocês para mais uma aulinha de matemática, hein? Bom, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, né, quero agradecer aí a audiência aí, né, dos alunos aí de todo o Brasil aí, né, estão assistindo aí nossas aulas aí. Obrigado pela audiência, também pela paciência, né? Espero poder estar contribuindo aí um pouquinho com vocês. Bom, nossa aula de hoje estou falando sobre média ponderada, né? Vou falar de média ponderada. Na última aula nós vimos, né, como calcular uma média comum, média aritmética, tá? E agora nós vamos ver a diferença entre média aritmética, né, e essa tal de média ponderada. Ok? Tranquilo? Então, ó, não esquece de deixar seu like aí, mandar uma mensagem, né, sugestões, né, reclamações, né, tal. Desde que seja construtiva, será bem-vindo. Ok? Bom, então vamos lá. Seguinte. Estou na página 263 da apostila. Vou fazer a parte da leitura teórica, depois nós vamos comentar algumas situações e resolver alguns exercícios. Há situações nos quais alguns valores têm uma importância maior do que outros. Nesse caso, são atribuídos pesos aos valores envolvidos. Quanto maior o peso, maior a importância que está sendo atribuída àquele valor. Em um concurso, por exemplo, geralmente é atribuído um peso maior para as questões que envolvem um conteúdo específico para cada tipo de vaga, pois é um assunto mais relevante. Para calcular a média ponderada de um conjunto de dados, tá, devemos somar o produto dos dados pelos pesos e dividir pela soma dos pesos. Então, fórmula da média ponderada é a soma do produto dos dados pelos pesos dividido pela soma dos pesos. Nossa, mas vamos voltar um pouco o vídeo. Média ponderada é igual ao valor mencionado multiplicado pelo seu peso, somado com o resultado das outras multiplicações, né? Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Já vamos ver isso aí na prática, tá? É muito tranquilo. Bom, primeiro exemplo. Olha só, temos um exemplo aqui, ó. Em uma escola, a média bimestral de ciências é composta da seguinte forma. A prova mensal tem peso 3, o trabalho de pesquisa peso 2, a apresentação peso 1, a prova bimestral peso 3 e a prática de laboratório peso 1. Qual é a média de um aluno que obteve 7 na prova mensal, 8,5 de trabalho no trabalho de pesquisa, 9 na apresentação oral, 6 na prova bimestral e 5 na prática de laboratório? Para visualizar melhor a situação, montaremos uma tabela com os dados do problema. Vou mostrar a tabela para vocês, tá? Quem não tem a apostila aí, ó. Ok? Que aí você consegue montar sua tabelinha aí. Com essa média, como essa média tem pesos diferentes nas avaliações, precisamos utilizar a média ponderada. Então, média ponderada é a soma do produto dos dados pelos pesos, dividido pela soma dos pesos. Então, agora substituindo os valores, ficaria assim, ó. 3 vezes 7, mais 2 vezes 8,5, mais 1 vezes 9, mais 3 vezes 6, mais 1 vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 3 mais 2 mais 1 mais 3 mais 1. Tá? Então, resultado final dessa média ponderada vai ficar 70 dividido por 10, que é igual a 7. Tá? Então, a média desse aluno será de 7. Note que o peso indica quantas vezes multiplicaremos cada nota. Na situação apresentada, multiplicaremos por 3 o valor referente à prova mensal, 2 vezes ao valor do trabalho da pesquisa, 1 vez ao valor da apresentação, 3 vezes ao valor da prova bimestral e 1 vez ao valor da prática de laboratório. Como a soma dos pesos de cada uma das notas é igual a 10, dividiremos por 10 a soma do produto das notas pelo peso. Bom, aí tem mais um pedacinho aqui. Na média aritmética, agora está falando da média aritmética, tá? Todos os valores envolvidos têm o mesmo grau de importância, portanto, todos têm peso 1, e qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, né? Como o número 1 é um elemento neutro na multiplicação, ao multiplicarmos o valor por 1, o resultado é o próprio número inicial, ou seja, não se altera. Por esse motivo, não usamos peso na média aritmética, tá? Então, quando
surgiu um exercício, uma coisa assim para você, calcula a média ponderada. Então, não é a média que nós estamos acostumados a calcular, tá? Que é aquela média que você soma todos os valores e divide pela quantidade. Não. Porque a média ponderada você tem que multiplicar um determinado valor pelo seu peso e dividir o resultado de toda essa soma pelo seu peso. Olha só, aí eu tenho um jogo rápido aqui, ó. São 2 exercícios. Calcule a média ponderada dos valores indicados em cada item. Números 8, 6 e 4 com peso 5, 4 e 5, respectivamente. Então, eu até tenho aqui, ó. Então tá lá, média ponderada. É o valor multiplicado pelo seu peso. Qual é o peso? 5, 4 e 5. Então vai ficar 8 vezes 5 mais 6 vezes 4 mais 4 vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, tá? 5 mais 4 mais 5. Então vai ficar 84 dividido por 14, que é igual a 6. Então essa é a minha média ponderada. No outro exemplo, eu tenho os números 8, 10, 12 e 20, com os pesos 1, 2, 3 e 4. Então vai ficar média ponderada, que eu coloco como MP, tá? 8 vezes 1, mais 10 vezes 2, mais 12 vezes 3, mais 20 vezes 4. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Vai ficar 144 dividido por 10. Então a minha média ponderada é de 14,2. 14,4, né? 144 dividido por 10, 14,4. Beleza? Entenderam? Como é simples? Tá? Então, ó, a média ponderada, o que muda? Então, você tem que pegar o valor e multiplicar pelos pesos que foram informados, né? Somar o resultado dessas multiplicações e dividir tudo isso pela soma dos pesos que foram utilizados. Feito? Muito bem. Aí está assim, ó. Agora uma outra situação. Veremos a seguir uma situação na qual não há pesos descritos, como no exemplo 1. Porém, as diferentes quantidades funcionam como pesos. Exemplo 2. Uma fábrica produz parafusos pequenos, médios e grandes. O custo de produção de cada parafuso pequeno é de 15 centavos, do parafuso médio 20 centavos, do parafuso grande 30 centavos. Essa empresa produz diariamente 400 parafusos pequenos, 500 parafusos médios e 350 parafusos grandes. Aproximadamente, qual é o custo médio diário por parafuso dessa empresa? Então, ó, ela não tá, aqui nós não estamos falando de notas, nós estamos falando de produção, de uma quantidade X de produção, e o valor, né, de acordo com o tamanho do parafuso, tá? Então, essa produção que ele informou aqui, ela vai entrar como sendo o nosso peso. Multiplicado pelo valor de cada parafuso, tá? Então, vai ficar assim, ó, média ponderada. Vai ser 400 vezes 15 centavos, mais 500 vezes 20 centavos, mais 350 vezes 30 centavos. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Quais são os pesos? A quantidade de parafusos, né, de acordo com o tamanho, produzidos por essa empresa. Então vai ficar 400 mais 500 mais 350, tá? Então, resultado final vai ficar média ponderada 265 dividido por 1.250. Então a média ponderada vai ser aproximadamente 0,21 centavos, tá? Então, esse é o custo médio diário por parafuso dessa empresa, tá? Aqui ele colocou aqui uma produção, ó, de 350 parafusos, 400 e tal. Eu trabalhei, né, já trabalhei numa empresa, numa fábrica de parafuso, que lá a produção por dia era em torno de 2 a 3 milhões de parafusos. Já pensou? Né? Haja parafuso, hein? Parafusos, porcas e arruelas. Pensou? Legal, né? Muito bem. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma fábrica como essa, eu recomendo que vocês façam uma visita. É muito legal. Bom, agora nós temos aqui 2 exercícios do jogo rápido para a gente corrigir. Então, ó, primeiro, a professora de matemática da escola Mundo Encantado montou uma tabela com as notas dos alunos em um trabalho. Então, quantidade de alunos, 8, 5, 6, 5 e 1. Qual foi a nota deles? 10, 9, 8, 5 e 2. Aí vem a pergunta, qual foi a nota média da turma? Tá? Então, média ponderada. Então, nós vamos pegar aí, ó,
Deixa eu ver se eu já fiz aqui. Tá lá, média ponderada. 8 vezes 10 mais 5 vezes 9 mais 6 vezes 8 mais 5 vezes 5 mais 1 vezes 2. Dividido pelos pesos. Que nesse caso aqui, os pesos estão sendo considerados como sendo a quantidade dos alunos. 8 mais 5 mais 6 mais 5 mais 1. Então vai ficar 200 dividido por 25, então a média ponderada aqui vai ser 8. Ou seja, 8 é a média da turma, né? A média de nota dessa turma aí. No exercício 2, um supermercado fez uma pesquisa de satisfação entre seus clientes durante o mês de agosto. Durante o mês foram consultadas 910 pessoas, as quais avaliaram a qualidade de atendimento, dando-lhes uma nota de 1 a 10. A tabela a seguir apresenta os resultados da pesquisa. Então nós tivemos aí as notas de 1 a 10 e a quantidade de clientes que foram consultados e que responderam e deram uma nota, né? Então, ó, ele recebeu nota 1 de 2 clientes, nota 2 de 50 clientes, nota 3 de 20 clientes, nota 4 de 40 clientes, nota 5 de 106 clientes, nota 6 de 200 clientes, nota 7 de 150 clientes, nota 8 de 300 clientes, nota 9 de 32 clientes e nota 10 apenas de 10 clientes. Qual foi a média de satisfação que o supermercado obteve com sua pesquisa? Então, temos aí um exemplo típico de média ponderada, né? Onde aí as notas são os seus pesos. Então, vai ficar assim, ó. Média ponderada, 1 vezes 2, mais 2 vezes 50, mais 3 vezes 20, mais 4 vezes 40, mais 5 vezes 106, mais 6 vezes 200, mais 7 vezes 150, mais 8 vezes 300, mais 9 vezes 32 e mais 10 vezes 10. Tudo isso dividido pelo total de clientes que foram consultados, 910. Resultado da média ponderada, 5.890 dividido por 910. Então, a média ponderada de satisfação, a nota de satisfação desse supermercado com seus clientes, ficou em aproximadamente 6,47, quase 6,5, tá? Beleza? Legal. Então, se você der uma olhada com calma aqui nessa pesquisa desse mercado, você vai falar, pô, mas só 10 clientes deram nota 10? De quase 1.000 clientes? Então é sinal que esse mercado precisa melhorar em muitas coisas, né? Para poder aumentar esse índice de satisfação aqui, tá ok? Legal. Bom, e para concluir, né, eu coloquei aqui duas situações, uma média comum e uma média ponderada, tá? Nesse caso aqui eu tenho aqui, ó, Ana, Pedro e Lucas e coloquei uma idade para cada um, 15, 16, 14 anos. Eu quero saber qual é a média de idade entre eles. Então, moleza. Bem, nesse exemplo aqui, cálculo de média, soma tudo, divide pela quantidade. 15 mais 16 mais 14 dividido por 3. São apenas 3 idades, né? Então vai ficar 45 dividido por 3, então a média de idade entre eles é de 15 anos. Acabou. Calculei uma média simples. Agora uma situação com uma média ponderada. Foram realizadas essas atividades aqui, ó, avaliação, trabalho e uma atividade. Esse aluno obteve nota 8 na avaliação, 4 no trabalho, 7 na atividade, porém cada uma tem um peso. Peso 5 para avaliação, 3 para o trabalho e 2 para a atividade. Então, média ponderada. 8 vezes 5 mais 4 vezes 3 mais 7 vezes 2. Então, vou pegar a nota e vou multiplicar pelos seus pesos, somar os resultados e dividir tudo pela soma dos pesos. 5 mais 3 mais 2. Tá? Então, vai ficar média ponderada. 40 mais 12 mais 14 dividido por 10. Vai ficar 66 dividido por 10. Então, a média ponderada aqui é de 6,6. Se no caso dessa escola, para a aprovação do bimestre ou para o aluno passar para a próxima série, a média tem que ser maior ou igual a 6. Ele vai estar aprovado. Se for menor que 6, ele está reprovado. Nesse caso desse aluno aqui, ó, a média ponderada dele foi de 6,6, ou seja, maior que 6, né? Então ele estaria aprovado. Beleza? Então, tá aí, ó. Falamos um pouquinho, mostramos as diferenças entre uma média comum e uma média ponderada, tá? Agora vem na sequência aí alguns exercícios para vocês fazerem.
porque na próxima aula eu volto corrigindo tudo isso aqui que nós tivemos que corrigir, tá? Ok? Obrigado mais uma vez, boa semana para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.